amigos, muito boa noite a todos. Que Jesus nos inspire, nos proteja, que seja para Ele as nossas mais elevadas aspirações, que Ele nos envolva na sua santa e divina paz. O tema que nos foi destinado para essa noite está inserto na obra Reforma Íntima Sem Martírio, de Hermance Dufour, no capítulo 21, que versa sobre depressões reeducativas. É importante, antes de começarmos, fazermos algumas considerações pertinentes. A depressão é um transtorno gravíssimo que vem sendo estudado ao longo de dezenas de anos pelas escolas psicológicas e também na medicina, na psiquiatria. Considerado por alguns especialistas hoje como o mal do século. A depressão, enquanto transtorno, tem levado e ceifado muitas vidas que se autoexterminam pelas portas do suicídio e é considerado algo de calamidade pública, porque a sua proporção é mundial. A depressão é um transtorno, uma doença que pode ter como causa central a própria depressão ou que pode se expressar como comorbidades ou como concausas de outros transtornos, como, por exemplo, o transtorno bipolar, transtornos de ansiedade. Então, as nossas considerações nessa noite visam, primeiro, reverenciar todos os avanços da psicologia e da psiquiatria e dizer que quando nós falamos sobre depressão, nós precisamos recorrer à medicina existente na nossa época para buscar toda a ajuda precisa. Mas nós que somos espíritas, reconhecemos antes de tudo que toda e qualquer doença que se manifesta no corpo tem como raiz a alma, a essência divina que somos nós. E é justamente aí que está a nossa abordagem. Hermance Dufour vai dizer na obra que a depressão é fruto de uma longa trajetória no nosso egoísmo. E isso nos causa estranheza de início. Como um sentimento, uma emoção de profunda melancolia, em que a pessoa fica ensimesmada, algumas vezes paralisada, outras vezes reagindo com agressividade, sem ânimo para trabalhar ou para fazer as suas atividades normais, portanto, uma doença incapacitante que causa somatizações e que dificulta a vida feliz de um ser humano. Como ela pode ser resultado no egoísmo, em ações voltadas apenas para a própria personalidade? Se muitas vezes nós vemos que pode ser inclusive uma pessoa que se suscetibiliza demais, é o que nós chamamos de emocionalmente frágil, e que não tem, portanto, resistência moral suficiente para superar uma ingratidão, uma traição, uma grande mágoa e se ressente. Como que isso pode ser traduzido como egoísmo? Quando nós vamos investigando a razão pela qual a leitura de Hermance Dufour, ela diz que a depressão é fruto da nossa longa trajetória no egoísmo, nós vemos que muitas vezes nos é difícil suportar e superar a morte das nossas ilusões. Às vezes nós planejamos para nós um destino que achamos nos causaria a real felicidade e a vida nos convida a outros panoramas. Nos coloca muitas vezes em conjunturas difíceis das quais nós não conseguimos nos deslindar. Às vezes somos os parentes mais próximos daquela pessoa que em geral não nos suscita amor, que nós não temos afinidade e que nós precisamos ser os seus cuidadores. Nos coloca num seio familiar entre espíritos que nós não somos afins e muitas vezes nós temos aversão desde o berço. Nos leva a conhecer um companheiro de vida que é bastante agressivo conosco, incompreensivo com as nossas resoluções, que não compactua com as nossas escolhas. Às vezes, amamos muito um filho e somos pagos pela ingratidão. Somos abandonados nos momentos mais difíceis pelos nossos amigos, porque quando tínhamos tudo e, portanto, gozávamos de felicidade, compartilhávamos isso com os nossos, com aqueles que nós estabelecemos através dos laços de amizade e fraternidade para conviver junto, eles estavam ao nosso lado. Mas no momento em que nós
temos um grande dilema familiar, estamos doentes ou passamos por uma enfermidade dolorosa e difícil, esses sutilmente se afastam e nós então padecemos da solidão. E aí as nossas ilusões começam a se desfazer como se fosse um castelo de areia ao ser tocado pelas ondas do mar. E nos percebemos sozinhos, embora ainda tenhamos Deus conosco. Mas parece que isso não é suficiente. Porque nós fomos feitos para ser gregários. Nós fomos feitos para conviver solidariamente em sociedade, para nos dar suporte, para nos sustentar uns aos outros. E quando nós percebemos a solidão, um coração que não nos suscita amor e compreensão, nós sentimos este vazio, essa falta de identificação. E o Espiritismo é bom porque ele mata a solidão. Ele nos mostra que em lugar algum nós estaremos sozinhos. Ainda que os nossos olhos materiais não consigam ver, nós sempre estaremos acompanhados. Quando nada, dos espíritos bons que Jesus permite estar ao nosso lado para ser os nossos anjos de guarda. E aí nós deprimimos. Um sentimento de melancolia e de tristeza profunda que vai perdurando e se alongando ao longo dos dias, ao longo dos anos e ao longo de uma vida inteira. Mas qual o esforço possível para fazer com que a gente se sinta melhor? Dentro dos nossos potenciais de alma, deixando aqui ao lado as terapias que vão nos auxiliar, psicoterapia, como dissemos, medicação quando for necessário, as terapias que nós temos fluídicas, energéticas dentro das casas espíritas ou outros centros holísticos. O que nós, enquanto seres individuais, nas nossas meditações, reflexões, nas nossas resoluções íntimas, na nossa postura e no nosso comportamento podemos fazer para nos sentir mais felizes? O aguilhão, aquele ferro pontiagudo que nos fere, que nos lacera, quase nunca nós poderemos extingui-lo da nossa vida. Veja que quando nós oramos o Pai Nosso, nós pedimos a Deus: Senhor, livrai-nos de cair nas tentações. Isso porque nós sabemos que as tentações são necessárias para provar o nosso adiantamento evolutivo, para testar aquilo que nós já sabemos e o que nós já conseguimos viver na prática de toda a mensagem ampla do Evangelho de Jesus. Mas na hora da prova de fogo é difícil. Nós estamos aqui em meio ao campo de batalha com as armas aqui no sentido de reservas morais, que nós já conseguimos desenvolver para lutar, mas às vezes nós fraquejamos. E isso é perfeitamente normal. Afinal, nós ainda estamos no processo de aperfeiçoamento, num estado transitório de imperfeição, rumo à nossa ascese espiritual, à nossa evolução. Então, o que é possível fazer para elaborar melhor as coisas que ocorrem conosco? Visto que eu não posso mudar as situações, que eu não posso modificar as pessoas, porque mesmo que eu ame muito alguém, eu não sou responsável pela felicidade ou pela desdita do outro. Deus o conferiu com o livre-arbítrio para que ele tenha as condições de fazer o que ele quiser, inclusive errar. Eu posso dar alvitres, aconselhar, se é o meu filho, mostrar o bom exemplo, inspirar nele a responsabilidade e a autonomia pelos seus atos, mas nenhum de nós é responsável pela vida do outro. E eu preciso entender isso. E como é que eu posso elaborar melhor essas frustrações, essas ilusões? Como é que eu posso elaborar melhor essas correções que às vezes Deus faz na nossa vida para educar os nossos sentimentos e as negativas que Ele faz para os meus desejos, para que eu possa viver mais feliz? E aí, para entender um pouco melhor isso, eu me lembrei de alguém que na sua existência foi muito teimoso. Alguém que era profundamente apaixonado e leal a Deus, mas que costumava se opor aos desígnios sublimes. Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, logo no início da sua trajetória, por ser um doutor da lei e ter um amor muito grande pela lei de Moisés, acreditava que aqueles que eram cristãos, ou seja, que seguiam o profeta de Nazaré, eram blasfemos, caluniadores, estavam contrários à lei
e ele encetou uma perseguição a eles. Mas no fundo, havia uma espécie de ressonância no seu coração que algo não estava muito certo naquela história, porque ele não era feliz fazendo isso. Ele tinha uma sede imensa de paz, de realização íntima que ele não conseguia lograr, mesmo despejando toda a sua raiva sobre aqueles homens, mesmo a pretexto de executar a vontade de Deus. E às vezes a gente também faz isso. A pretexto de amar o outro, a pretexto de fazer a vontade de Deus, de fazer justiça pelas nossas próprias mãos. Às vezes nós somos inconsequentes e irresponsáveis. Nós roubamos a liberdade do outro de ter as suas próprias experiências. Ferimos a liberdade de consciência, a liberdade de convicções, porque achamos que somos os responsáveis pelo certo e errado, por aquilo que o outro tem que fazer para ser feliz. E no auge da sua depressão, ele se questiona muito desanimado sobre o que fazer. Se ele tinha tantos movimentos em contrário, se ele não estava conseguindo essa paz interior que ele tanto esperava, e mesmo depois de convertido, quando ele chegou, por exemplo, na sinagoga de Damasco, em que os fariseus simplesmente o ignoraram e deixaram ele falando sozinho, ele não entendia o que Deus queria fazer dele, porque mesmo ele convertido após ver Jesus rumo a Damasco, aos ensinamentos do nosso Messias, nem assim ele era aclamado, ovacionado e querido pelas pessoas. E então lhe aparece Abigail. E a conversa que Abigail tem com Saulo de Tarso é uma conversa da qual nós podemos extrair lições atuais para a nossa vida. Ela começa dizendo assim: Saulo, não te entregues ao desalento. E isso é importante. Porque às vezes, por conta das nossas atitudes intempestivas, nós colecionamos essa longa estrada, longa caminhada no egoísmo, como diz a irmã Dufour. E aí nós, frente aos primeiros obstáculos, uma das reações mais automáticas é desertar, abandonar, deixar para lá. Se está muito difícil, eu não insisto. Melhor tentar uma outra coisa. E às vezes nós contribuímos para a melancolia que nós já temos a predisposição de sentir. Emmanuel vai dizer que nós somos antenas psíquicas. E que em qualquer matéria nós somos sempre a soma de muitos. Quando nós estamos estudando, quando nós estamos orando, quando nós estamos vendo novela, quando nós estamos brigando, quando nós estamos amando, mentes se associam conosco para engrossar as fileiras, para nos ajudar e vibrar junto conosco numa comunhão de pensamentos. Isso serve para aquilo que é bom, aquilo que é útil, aquilo que é construtivo e também para aquilo que é criminoso, para aquilo que é ruim e que nos leva ao despenhadeiro moral. Por isso que Jesus é tão enfático na lição da vigilância. E por isso que Abigail diz: reage com otimismo, não te entregas ao desalento. As aflições fazem parte da nossa vida no planeta de provas e expiações. Nós vamos ter que superar encalços, tropeços, empecilhos, pedras no nosso caminho. Mas a gente tem que ser como a água. Já repararam? Como é que a água faz? Contorna obstáculos. Vence os encalços, os empecilhos, as pedras, às vezes à base da força, mas sobretudo pela sua continuidade. Um riacho é capaz de perfurar uma pedra no seu caminho, porque é um filete de água contínuo, sem violência. Ele mantém o seu fluxo intermitente. Veja como a natureza nos ensina a perseverança que a gente tanto esquece. E aí Abigail continua ele. O Evangelho nos conhece pela confiança inesgotável na fé ativa ao serviço do Todo-Poderoso. Aqui Abigail faz um convite ao trabalho. Se manter na inércia, paralisado, frente aos obstáculos, nutrindo-se mentalmente, psiquicamente, de todas as cenas tristes que nós passamos,
nutrindo mágoas, ressentimentos, isso só nos vai deixar num estado de maior miséria moral. É necessário reagir com otimismo, com base no combustível da fé ativa, para perceber se a cada noite é uma sombra, a cada dia que amanhece é nova luz, é nova oportunidade de tentar outra vez, de ter outras cenas, de ter outras chances de fazer melhor, para que nós possamos nos sentir mais felizes. E aí ela vai dizer: ainda que o mundo inteiro se voltasse contra ti, tu possuirias o tesouro inesgotável do coração fiel dedicado à lei. Às vezes nós ficamos tristes pela opinião dos outros. Veja que coisa sem noção. Nós nos reduzimos à imagem que os outros fazem ao nosso respeito, mas os outros não convivem conosco o tempo inteiro. Os outros não nos conhecem desde o berço. Os outros não sabem das nossas intenções mais íntimas. Poucos conhecem a nossa estrada de vida. Poucos caminharam com os pés que nós temos. Deus, que nos conhece, que sabe das nossas intenções antes delas se desdobrarem em pensamentos, que sabe da nossa história não apenas dessa vida, mas de toda a solidariedade das nossas reencarnações, nos ama e nos deu a oportunidade legítima de errar, tropeçar, levantar e tentar de novo. E nos dá força e coragem para que nós possamos seguir o nosso caminho. Se nós temos a nossa consciência edificada e em paz, por que estamos preocupados com a opinião dos outros? Percebe como de fato isso ainda é um resquício do nosso egoísmo? Do orgulho da vaidade de ser benquisto por aqueles com os quais nós estamos convivendo de perto? Mas as opiniões humanas, elas são muito variáveis. Variam de acordo com as conveniências, com a maturidade psicológica de cada um, com a história de vida. E às vezes as pessoas não querem entender as nossas verdadeiras intenções. E nos analisando pela superfície, não conseguem compreender a nossa realidade íntima. Às vezes nem nós conhecemos a nossa realidade íntima. A gente participa de seminário espírita, conferência, palestra, lê as obras da literatura mediúnica, faz o evangelho uma vez por semana, faz psicoterapia, tudo isso para buscar o autoconhecimento, e é tão difícil. Imagina o outro, está fora de nós. E aí Abigail vai terminar esse diálogo dizendo assim: não tornes a recalcitrar contra os aguilhões. E é justamente esse o ponto que a irmã Cidufo levanta. Para que nós possamos passar por esses movimentos de depressões reeducativas, que muitas vezes é a nossa consciência culpada que aflora, que nos atormenta, que nos causa esse sentimento de melancolia pela consciência dos erros clamorosos, que nós não temos plena noção por conta do esquecimento do passado, mas que é como se nós tivéssemos uma vaga lembrança de que nós temos ainda muitos débitos a reparar. Para vencer tudo isso, é preciso que nós confiemos, que nós não rejeitemos o corretivo do Senhor. Seja qual for a situação a que nós estamos convidados a estar, que nós possamos florescer onde nós somos plantados, como diz Haroldo Dutra Dias, sem rebeldia, porque a rebeldia fere a nós mesmos. É como se nós estivéssemos com um espinho cravado no nosso corpo e tentássemos fugir desse espinho, e com isso ele lacerasse ainda mais a nossa pele sensível. Quando nós nos acalmamos, ficamos serenos, colocamos compressas para tentar amenizar a dor, a gente vê que aquela dor já não é tão mais insuportável como era antes. Quanto mais irritados, rebeldes, intransigentes, pior para nós. E aí, a irmã se vai dizer: essas depressões reeducativas são, portanto, transtornos gerados pelo desapontamento ou contrariedade. Nós somos tão caprichosos que às vezes, quando Deus nos educa os sentimentos para a nossa felicidade, porque a gente veio planejando uma história de vida desde a nossa mais tenra mocidade,
E aí a gente acreditava que aquele plano seria o responsável por nos conferir a autêntica felicidade. Vem Deus, que tudo sabe, tudo vê, e que se importa com a nossa real felicidade, e altera os nossos planos, e a gente fica chateado. Porque naquele momento não conseguimos entender, crianças espirituais que somos, os planos mais elevados de Deus. E aí nos sentimos desapontados e queremos nos contrapor e fazer as coisas ao nosso bel prazer. Por isso sofremos. Essa aceitação não significa acomodação. É lógico que nós temos o livre-arbítrio para desejar. Nós temos todo o direito de planejar a vida tal qual nós queremos. Mas precisamos observar o que Emmanuel vai dizer de situações magnéticas. É a própria vida quem nos mostra a nossa missão, o nosso objetivo, os caminhos desastrosos que a gente tem escolhido. Sabe, a repetição daquele mesmo tipo de relacionamentos que nós temos um após o outro? Se a gente não muda, se a gente não avalia os nossos erros, as nossas más escolhas, a gente vai continuar vivendo um dia após o outro, perdendo a oportunidade de crescimento. Então a própria vida vai revelando pra gente. Quando a gente se depara com uma pessoa que a gente diz que é uma pessoa difícil, que nos tira do sério, que rouba a nossa paciência, às vezes ela está tentando nos mostrar um conteúdo que nós quereríamos abafar dentro de nós, negando. E a negação não gera evolução espiritual. Apenas aquilo que é conhecido pode ser modificado e melhorado. Portanto, nós estamos sendo convidados para isso. Para desenvolver a nossa capacidade de conviver e de tolerar a frustração em todos os aspectos. Numa discussão em que o outro tem uma convicção diferente da minha, eu preciso ter paciência para ouvir. Às vezes a gente deixa a pessoa falar por 30 segundos e já faz uma dedução sobre o discurso inteiro da pessoa, da conclusão que ela vai ter, e já pensa na resposta que a gente vai dar enquanto ela ainda está falando. Por que esse pensamento acelerado? Veja como a nossa capacidade de escuta tem sido perdida, malbaratada ao longo do tempo. É por isso que a gente enfrenta tanta desavença. Se eu não consigo nem ter paciência para ouvir o outro, como é que eu posso me comunicar? Divergências religiosas, eu não falo nem entre religiões distintas. Eu me refiro dentro do próprio espiritismo. Às vezes a gente vê com assombro fariseus e samaritanos. Meu Deus, que absurdo! Os fariseus e samaritanos se odiavam a ponto dos samaritanos terem que instituir no Monte Garizim um templo para orar, para não ter que ir a Jerusalém dar de cara com os fariseus. Nós estamos fazendo a mesma coisa hoje, dentro do espiritismo. A diferença entre judeus e samaritanos era uma diferença literal. Os samaritanos seguiam apenas o Pentateuco mosaico e abominavam os outros profetas, além de Moisés, e os judeus os incorporavam aos seus estudos. Era uma mera divergência de estudo religioso, uma diferença teológica, que em relação à vivência do amor iam dar em nada. E por isso aquelas guerras odiosas, que os judeus não podiam falar com os samaritanos. E Jesus vem e quebra isso, mostrando que não há muros entre irmãos. Imagine dentro da mesma religião. E aí dentro do espiritismo, às vezes por uma diferença de interpretação dos textos sagrados, nós estabelecemos verdadeiras desavenças, dissensões. Pessoas que participam de grupos de estudo conosco que desertam, que não querem mais saber, que rompem a amizade, que vai no centro e não olha mais para a cara. Para que isso? Amai-vos e instruí-vos nessa ordem. Porque se a título de instrução a gente está rompendo a amizade, deixa um pouco a instrução, vamos conviver. Depois que a gente aprender melhor a conviver e a tolerar com as diferenças, a gente volta para estudar. Porque às vezes o evangelho está aqui no cérebro, mas não desceu para o coração. Veja que Jesus
é mestre não pela teoria também. Seus sermões, suas parábolas, seus ensinamentos, ele nunca deixava de fazer. As lições que ele dava. E veja que as lições de Jesus sempre eram bastante sucintas, mas de uma profundidade que até hoje dá trabalho da gente entender. Mas Jesus é mestre, sobretudo, por conta do seu exemplo. Quantas vezes ele não disse e não fez? Joana de Ângeles tem uma mensagem que ela vai falar sobre isso. E os seus não ditos e não feitos são tão grandiosos e atestam tanto a sua excelência quanto o que ele disse e o que ele fez. Então, meus amigos, a capacidade de conviver com essa frustração de ser entendido, de ser compreendido, da diferença, também faz parte da gente viver bem e superar essas depressões reeducativas. Aceitar a vida como ela é. Mais uma vez, nós ratificamos que isso não significa acomodação. É lógico que a gente tem que lutar por viver de uma forma melhor, segundo aquilo que nós acreditamos. Mas também ter gratidão pela vida. Às vezes nós somos tão abastados de recursos e o outro não tem 1/10 das coisas que a gente tem. E aqui eu não estou falando nem de coisas materiais. Não tem a nossa saúde, não tem a nossa lucidez, a nossa capacidade de raciocinar, não tem a nossa calma, não tem a oportunidade que a gente tem de estudar. Os cristãos primitivos precisavam se reunir nas catacumbas, morrendo de medo, aguçando os ouvidos para ver se ouvia o tilintar das armaduras romanas, porque se ouvissem era sinal que ia ter uma emboscada ali. E aí eles apagavam os archotes luminosos depressa, se escondiam para não serem presos, para depois entregues, para serem devorados vivos pelas feras. Hoje a gente posta no Facebook, eu posto no Facebook, eu vou fazer palestra lá no canteiro de fraternidade. Me é permitido isso, sem nenhuma vergonha, sem eu ter medo de ser presa. Isso é oportunidade de aprendizado e de evolução espiritual e a gente tem que ter gratidão e reconhecer essas dádivas, aproveitar essas oportunidades que a gente tem. Então, irmãs, coloca uma mensagem que está em o Evangelho segundo o Espiritismo para que a gente possa refletir. E essa mensagem é de François de Geneve. Está lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Sabeis, porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida. Uma mensagem que fala sobre a melancolia. E François de Geneve vai dizer que muitas vezes é a nossa alma que aspiraria a estar em outras paragens. Qualquer um de nós, prestes a reencarnar na Terra, fica aflito. Vendo a situação política e social do jeito que está, desemprego, violências, a gente tem medo. Será que tudo que eu conseguir abarcar, tudo que eu sei, na prática eu vou conseguir vencer? Gera apreensão. Mas nós precisamos confiar, porque nós temos a nossa fé. Nós acreditamos ou não nas promessas de Jesus. Nós queremos ou não abraçar essa oportunidade imperdível que nos foi conferida para crescer. Então nós precisamos fazer agora, no tempo presente, não amanhã, agora, com os recursos que nós temos, o que nos for possível para enfrentar as aflições a que nós estamos expostos. Com coragem, sem desmotivar. As provas, elas são muito duras, sempre o são, porque são as nossas provas. Às vezes quando a gente vê assim o outro, né? Nossa, aquela pessoa ficou tão abatida porque o marido largou. Vida que segue, toca o barco, a fila anda, vai passar. A aflição é real, porque na nossa alma, fere com os nossos sentimentos, frustra as nossas expectativas, e por isso a sabedoria da reencarnação. Nas reencarnações a gente vai trocando de papel, a gente vai se colocando na posição do coitado,
Depois a gente vai ter uma experiência na posição de poder. Depois a gente vem padecendo de opróbrio da miséria, preconceito de diversos tipos. Para quê? Para a gente se tornar mais humano, para a gente se colocar no lugar do outro, para a gente experimentar as aflições e crescer com elas. O principal objetivo das aflições não é torturar a ninguém. Deus não é um pai de violências que se compraz com a miséria dos seus filhos, mas Ele quer que nós nos tornemos mais sensíveis. É o aguilhão para nos propelir a amar. Assim como o gado, que é tocado pelo aguilhão para prosseguir marchando, pastando, caminhando, a dor é uma mestra, um aguilhão que nos propele para sair da inércia, para ir para frente, para crescer e para extrair dessas dores as nossas lições, para despertar. Então todos nós conservamos essa realidade íntima, essa importância de despertar. Mas às vezes nós preferimos nos lamentar. E isso é atraso, estagnação, perdendo a oportunidade para poder aproveitar daquela experiência para angariar sabedoria. E aí a irmã Sindufo vai dizer assim: quase sempre, quando utilizamos a expressão não deu certo, quer dizer, não saiu conforme o egoísmo. Quantas vezes algo não dá certo e para nós é um grande livramento? Deus utilizou de uma medida protetiva para fazer com que a gente sofresse menos no futuro. Retirou-nos aquilo que seria motivo de nossa própria miséria. E às vezes a gente não tem compreensão naquele exato momento. Nos falta a maturidade. Com o tempo, a gente vai aprender. Por isso que a gente tem a fé. A fé serve para compreender ainda que não tenha condições para tanto. Fé implica em confiança irrestrita em Deus. Não importa o que aconteça, eu sei, porque eu confio em Deus, que aquilo que acontece é o melhor para a minha própria existência. Mas a gente pode escolher. A gente pode escolher se demorar na revolta, se demorar nos nossos velhos equívocos, mas aí a gente não vai se renovar. As depressões reeducativas servem para renovação, para renascimento, para crescimento íntimo, como vai dizer o próprio título da obra, sem martírio. É como Jesus dizia: não se põe vinho novo em odres velhos. Caso contrário, estouram os odres, o vinho se entorna e eles ficam inutilizáveis. É necessário colocar vinho novo em odres novos. Assim também ocorre conosco. A nossa alma, eivada de vaidade, de orgulho, de egoísmo, precisa expurgar, expungir, ou numa linguagem espírita, expiar. E isso tem tudo a ver com a mensagem que nosso irmão leu logo no início. As aflições, as sombras que ainda jazem em nós, nós precisamos expulsá-las para que o vinagre seja desprezado e o nosso vaso seja renovado, para que o vinho novo habite em nós. Nós precisamos expulsar os enganos e os equívocos humanos para que as bênçãos do Cristo habitem no nosso coração. Não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo. Bem se vê que esse processo é longo, doloroso e necessita de nós muita coragem. É por isso que nessa mesma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, François de Geneve vai dizer: sede fortes e corajosos para suportar as vossas provas. Por isso que fora da caridade não há salvação. Nós não conseguiremos seguir com coragem, com perseverança, sem a prática do amor. É o amor que vai nos alimentar, que vai nos sustentar,
que nos vai dar forças para que nós renovemos todos os dias as nossas esperanças e superemos essas aflições que nos martirizam e que compadecem o nosso coração. E aí, para citar um exemplo, conto uma história. Judas foi um apóstolo que profundamente amou Jesus. Mas ele tinha os seus enganos, as suas ambições. Ele achava que o mestre, vai dizer Humberto de Campos na obra Boa Nova, não tinha exatamente uma visão como a dele, à frente do seu tempo. Achava que Jesus pensava pequeno, que talvez fosse melhor fazer conchavos com as grandes autoridades políticas da época, a fim de propagandear melhor o Evangelho, levar para mais pessoas. O apóstolo Tiago, principalmente, conversava muito com Judas. Judas, será que você não está enganado? Pensa bem, quem é o mestre? Não é Jesus? Você não acha que ele tem uma razão muito forte para fazer da forma que ele faz? Você não acha que nós, como as suas ovelhas, já que ele mesmo diz, é o bom pastor, ele nos guia para as paragens calmas e pacíficas? Você não acha que nós deveríamos confiar nele e esquecer dos enganos humanos? Porque essas posições que você tanto cobiça são temporárias. O poder passa de mãos. Hoje quem está no mais alto posto, amanhã pode estar mendigando nas ruas. O dinheiro também é recurso transitório, que vai passando de mão em mão para que nós possamos aproveitar e fazer dele o melhor. O maior bem para nós e para o outro. Pensa bem, Judas. Vigia teus pensamentos. E Judas, não tendo ressonância em Tiago, procurou os outros apóstolos. Sabe quando a gente está querendo fazer uma coisa, colocou na cabeça, quer fazer aquilo e só está buscando pessoas para assinar embaixo? Os nossos advogados de defesa? Judas fez isso. Mas ele não conseguiu espaço com ninguém. Ficou ele por ele mesmo. E aí ele começou a ter um comportamento um pouco invasivo. Tentar ser agressivo com as pessoas, para na base da violência tentar convencer. E no fim, procurou o próprio Jesus. Jesus, professor por excelência, já sabendo das inquietações que estavam pairando na cabeça de Judas e possivelmente das influências que ele estava tendo naquele momento, chama ele para próximo de um poço. E o poço estava muito vazio, com pouca água. Vem, Judas, eu vou te mostrar por que você não está tendo ressonância e por que você está dizendo que as pessoas não te compreendem. Vê esse poço? Ele tem pouca água. Está fazendo muito calor, não é? E aí Judas concorda. Sim, Senhor. Muito calor, tenho muita sede. E aí Jesus abriu um sorriso e disse: tu tens muita sede, Judas. Então vai, bebe a água. Não, Senhor. Está fazendo muito calor, tu és mestre. Eu preciso te dar a vez. Você que tem que beber a água primeiro. Você tem mais necessidade, você tem mais importância que eu. Não, Judas, eu te dou o lugar. Eu não vim para ser servido. Vim para servir, lembra? Bebe a água. E aí Judas avança no poço, com tanta euforia, tão afoito. E quando pega com as mãos, apenas fica a lama nas suas mãos. A água pura tinha ficado no poço. E aí Jesus diz: percebe o ensinamento? Talvez o seu problema e o seu maior engano, Judas, é que você é afoito. Pensando apenas na realidade presente, você tem muita cobiça pelas coisas do mundo material. Mas eu não vim para este mundo. O meu reino não é deste mundo. A realidade que eu te apresento e as esperanças são um futuro muito maior. Para beber água nesse poço, é necessário ir com calma. Cuidar de pegar a linfa pura e não o lodo que está no fundo do poço.
para poder matar a sua sede muito devagar. Pensa nisso nas coisas da sua vida. Se você não está muito apressado por grandes transformações e sem paciência para suportar essa grande sede que está dentro de você. Essa história está na obra Luz Acima, de Humberto de Campos, capítulo 44. E essa história também nos dá um aprendizado para as nossas dores. As nossas dores, elas são reais, nos geram necessidades imediatas e uma sede quase insuportável que nós tentamos saciar com as águas que o mundo oferece. Jogo, sexo, comida, as fugas, bebida, distrações. Mas existe uma água pura, uma água de fonte viva que nos sacia, que muitas vezes nós desprezamos, porque buscamos soluções imediatas. Essa fonte de água viva promana nos ensinamentos de Jesus. Mas para seguir os seus ensinos com a maior pureza, isso levará tempo, porque nós ainda não somos completamente puros. Conservamos as nossas más inclinações, os nossos maus hábitos, que às vezes irrompem na forma de emoções automáticas. É aquela história que o apóstolo Paulo costumava dizer: por que o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero, este eu ainda faço? É a nossa realidade interior, que precisa ser transformada muito aos poucos, à custa da nossa paciência. E para vencer essas aflições, esse sentimento de melancolia, essas depressões reeducativas, nós precisaremos primeiro nos amar, aceitar como nós somos, porque o que nós somos hoje é o máximo que nós conseguimos lograr até agora. Precisamos entender que o trabalho de burilamento e de aperfeiçoamento não é simplesmente arrancar o joio do trigo. Lembram da parábola? Deixai o joio crescer junto com o trigo. Quando o trigo estiver maior, aí sim, nós retiraremos o joio e lançaremos nas trevas. Expungir o mal quando nós tivermos maior resistência para tanto. Este alto amor foi um alto amor tão desenvolvido e exemplificado pelo Cristo. Na nossa sociedade atual, alto amor significa a pessoa com quem você está, se ela não te compreende, nem liga muito para você, você se desliga dela, desfaz amizade, bloqueia no WhatsApp, fica sem falar. Você não tem responsabilidade emocional nenhuma com essa pessoa. Vida que segue. Deixa ela lá cuidar da vida dela e você cuida da sua. Seguir dois rumos separados. Porque amor próprio é isso. Eu tenho que cuidar de mim, daquilo que eu acho que me causa felicidade, sem a menor responsabilidade emocional com ninguém. Eu nem vi essa pessoa nascer. Mas o alto amor apregoado pelo Cristo é diferente. Eu decido permanecer nas relações e conviver com as pessoas desde que eu veja que aquilo me gere crescimento. E às vezes o crescimento é doloroso. Isso não é apologia a conviver em relações tóxicas, veja bem. Mas também é pensar se nós não estamos descartando as pessoas como se fossem coisas, sem responsabilidade pelas esperanças que nós depositamos naquele coração. É educar os nossos sentimentos para que nós não sejamos levianos, mas sejamos sinceros, fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que fizessem para conosco. Porque nós estamos aqui para nos suportar. Suportar não é no sentido de tolerar. Te suporto. Suportar no sentido de dar suporte. Eu dou a você o que eu tenho de melhor em mim. A minha paciência, o meu carinho, a minha generosidade. E de você, ao invés de observar os seus defeitos, os seus erros, eu observo os seus potenciais. Aquilo também de bom que você possa me dar, porque não há ninguém nesse mundo que não tenha qualidades.
E às vezes nas relações nós optamos pelo pessimismo e esquecemos de olhar as qualidades que o outro tem. É por isso que andamos deprimidos. Com essas lentes escuras sobre a vida, é lógico que nós não viveremos felizes. Nunca, por mais recursos que nós tenhamos. Veja que a questão não é de falta de recursos, mas é o meu olhar perante a vida. A forma como eu reconheço aquilo que me chega, aquilo que eu tenho à minha disposição para crescer. Conviver e vencer essas depressões reeducativas, também vai dizer Hermance, é agir com desapego. Nós somos livres para refazer as nossas vidas, para optar pelas nossas próprias escolhas. Nós estamos aqui de passagem. Às vezes a gente esquece disso. Quando a gente se apega muito a uma ideia, a uma pessoa, a coisas materiais, a nossa personalidade. A personalidade Patrícia e cada um de nós é apenas uma face de um espírito imortal que já teve diversas personalidades. O nosso objetivo aqui não é o enaltecimento dessa personalidade, mas é pensar quais são as conquistas morais e quais são as virtudes que eu consigo, eu espírito, desenvolver com esta personalidade, com esta roupa, com esta veste, com este comportamento, com este modo de ser. Não conservar autopiedade. Às vezes nós nos vitimizamos também pelas aflições. Coitado de mim. Não estimo o amor dos outros. Estou sozinho, desamparado, ninguém me ama, ninguém me quer. Isso é contraproducente. Isso não vai nos levar à evolução espiritual que nós tanto precisamos. É necessário olhar para nós com amor. Que bom que eu sou. Olha quantas qualidades eu verdadeiramente tenho. Olha os potenciais que eu ainda não desenvolvi, mas que eu carrego na minha alma. Olha quanto bem, através do meu trabalho, eu consigo fazer a mim mesmo e às outras pessoas. Vê as qualidades que eu tenho? Isso é auto-amor. É enxergar aquilo que eu já conquistei e os potenciais que eu tenho para conquistar ainda mais. É assumir a responsabilidade pelo que nós fazemos, pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras e também pela nossa conduta. É assim que a gente vai conseguir vencer. E aí, meus amigos, já caminhando para o final, eu gostaria de encerrar com mais uma história. Um dos apóstolos também vivia numa profunda depressão. Depois que Simão Pedro negou o Cristo 3 vezes quando ele foi preso, ele não conseguia pensar em outra coisa. Ele ficava amargando aquela decisão que ele tomou por medo. Humberto de Campos vai dizer na obra Boa Nova de uma forma muito bonita, porque o homem é antes frágil do que perverso. Não era falta de amor, mas às vezes quando nós estamos perante a situação fraquejamos. É humano, mas ele nunca se perdoou por isso. E Jesus, após a ressurreição, percebendo aquilo e percebendo que em Simão Pedro havia ali uma grande aposta de um grande discípulo que continuaria a propagandear o seu evangelho após a ressurreição, Jesus decide voltar. Foi uma das suas reaparições após a ressurreição, a terceira. Está lá no Evangelho de João, capítulo 21. Pedro tinha passado a noite toda pescando. Ele precisava tirar aquilo da cabeça. Cabeça pressionada, bastante preocupado, deprimido, e aí ele tenta pensar em outra coisa e vai pescar. E chama os amigos também para pescar com ele. Ele passa a noite toda pescando, o amanhecer do dia seguinte, e não consegue pegar nenhum peixe. Quando de repente aparece um homem, a Nazarena, na beira do mar do Tiberíades. João
que estava junto com Pedro, olha e reconhece: ali é o Senhor. No momento que Pedro se dá conta, se atira na água de novo. Talvez por medo, vergonha, por não querer encarar de novo Jesus, achando que Jesus jamais o perdoaria. E então Jesus da praia pergunta: tendes peixe? E aí Pedro explica que passou a noite toda e não conseguiu pegar peixe algum. E Jesus diz: lança a rede à direita do barco. Dito e feito, a rede é abarrotada de peixes. Eles levam a rede com dificuldade para a areia e lá já estava a mesa posta. Brasa, pão, só esperando o peixe para assar. E aí Jesus faz uma pergunta direcionando-se a Pedro: Pedro, tu me amas? Por 3 vezes ele faz a mesma pergunta e Pedro responde a mesma coisa nas 3. Sim, Senhor, eu amo. Tu sabes que eu amo. E Jesus redargue: então, apacenta as minhas ovelhas. E no final do discurso, ele vai dizer assim: em verdade eu te digo que quando eras jovem, tu te cingias e andava por onde querias, mas quando fores velho, tu estenderás as mãos e outro te cingirá e te conduzirá aonde não queres ir. Esse diálogo de Jesus é um diálogo para nós, que temos os nossos equívocos, que estamos passando por essas depressões reeducativas, por essas aflições e nos culpamos por isso. A vida nos levará para caminhos que nós não queremos ir, nos deixará em conjunturas desagradáveis, que a gente não vai conseguir fugir nem se evadir delas. Ao invés de nos atirarmos na água, como Pedro fez quando viu Jesus, nós precisamos enfrentar, dar a cara, ter coragem e ir em direção a Ele, como Pedro na praia. E uma vez de frente com aquele que erramos, nós precisamos esquecer tudo o que passou, porque a lei de causa e efeito irá cuidar dos nossos equívocos, e fazer algo que foi a tônica da mensagem de Jesus em todos os seus ensinamentos. Pedro, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Ao invés de nutrir ressentimentos e mágoas, de ficarmos paralisados, escondidos, com medo, nós precisamos reagir com otimismo e amar. Se nós somos desprezados e ignorados, se somos pagos com ingratidão pelos nossos afetos mais queridos, o nosso maior erro é amar menos. Estamos amando pouco, precisamos amar mais. Porque amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo não foi coisa trazida por Jesus. Já existia desde a lei de Moisés. Jesus trouxe: amai aos vossos inimigos. Orar por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Então a proposta do Cristo não é um amor ao próximo e a Deus. Isso é condição básica. A proposta do Cristo é amar sem retribuição. Amar sem condições. Amar não obstante não ser amado. Que nós possamos então, meus amigos, tomados por esse sentimento de otimismo e esperança, encher o nosso coração de alegria, de reconhecimento pela oportunidade imperdível de estarmos aqui e amar cada vez mais. Só assim nós nos curaremos de todas as nossas doenças da alma. Que Jesus nos abençoe a todos.